Oi, gente! Bem-vindo ao Greencast. Hoje vamos falar sobre mineração. Eu sou a Yasmin. Eu sou a Bianca. E vamos lá? O impacto que a mineração tem no meio ambiente é muito grande. Principalmente porque a gente usa os minérios para muita coisa. Tipo, desde para construir grandes máquinas até os nossos celulares. E tudo que é produzido durante o ato da mineração produz resíduos. Então, por exemplo, o ferro, ele é um metal muito utilizado e 40% do que é retirado vira metal em si, mas tem 2,113 milhões de toneladas de resíduo. Isso de acordo com o World Watch Institute, que calculou os resíduos de mineração e rendimento em 2000. A mineração no Brasil e em geral, ela tem dois tipos principais, que são a lavra em céu aberto e a lavra subterrânea. A lavra subterrânea, ela é como a construção de uma montanha inversa. Bom, falando da mineração no Brasil, o Brasil é um dos principais países no que diz respeito à mineração, já que tem uma zona territorial muito grande e é considerado um país com enorme potencial no setor de mineração. De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, produz cerca de 70 substâncias minerais. Então, é um país em que possui uma diversidade muito grande de minérios. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o Brasil conta com mais de 8 mil empresas mineradoras que se distribuem entre as regiões e mais de 3 mil minas. A região sudeste é o local onde essas empresas concentram-se mais, seguidas pela região sul. A região que apresenta menor número de empresas, por incrível que pareça, é a região norte. O país possui duas das maiores empresas do mundo na área de mineração, que é a Petrobras e a Vale do Rio Doce, que também é chamada atualmente de Vale. Bom, a Vale ela foi privatizada em 1997 e a Petrobras ela teve algumas das suas ações vendidas, né? O país também possui outras empresas muito grandes no setor, que é a Samarco, a CBM, Alunorte, Namisa, Magnesita, Votorantim e Hispanobras. Os principais minérios encontrados no Brasil, de acordo com a pesquisa feita pela Academia Brasileira de Ciências, é o amianto, o carvão, cobre, bauxita, ferro, nióbio, ouro, estanho e níquel. E quais são as principais consequências da mineração e de seus resíduos? A degradação da paisagem, porque como você falou, tem a lavra a céu aberto, que é o mais comum aqui no Brasil. Desmatamento, porque eles têm que desmatar muitas áreas para poder minerar. A poluição e contaminação dos recursos híbridos, isso tem muito a ver com o que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Poluição, contaminação e compactação do solo, porque como eles vão lá e mexem com o solo, isso vai fazendo com que o solo perca a fertilidade. Poluição sonora e alteração da qualidade do ar. Redução da biodiversidade por causa do desmatamento. Redução da disponibilidade de minerais, porque quanto mais se tira, menos se tem, e leva milhares de anos para se formar aqueles minerais. Geração de resíduos e disposição inadequada de rejeitos. Exemplo do Brumadinho, aquela barragem que obviamente não ia segurar, eles sabiam que não ia dar certo, que era perigoso e não deram a mínima e aconteceu o que aconteceu. Mas é importante ressaltar que, além dos problemas ambientais, ela também pode causar problemas sociais, como o desemprego gerado pelo esgotamento das jazidas minerais. Muitas vezes as empresas elas vão abandonar essa mina, porque ela já deixou de gerar recursos, né, minerais para ela, e um recurso lucrativo também. Então, muitas vezes, as pessoas que trabalhavam nessas jazidas, elas vão ficar desempregadas. E, bom, aí acaba também havendo o problema da conservação do espaço geográfico, a poluição sonora, porque a poluição sonora também é um impacto social, já que existem cidades ao redor, e a poluição visual também é um impacto social. Historicamente, a mineração tem o nível mais baixo de compromisso social e ambiental em comparação com a extração de petróleo, que
Ai, me irrita profundamente. Mas, ok. Isso acontece porque os lucros na mineração, eles são bem imediatos, porque para produção, como eu disse no começo, a produção de tudo, bom, de tudo não, mas a maior parte das coisas que a gente usa hoje em dia depende desses minérios, então tem um lucro muito imediato, o que acaba se tornando um problema depois quando fica escasso. Sim. Bom, a gente tem órgãos de fiscalização para concessão e o cumprimento das leis, né, que são o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, o Serviço Geológico do Brasil e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Mas também vale ressaltar que, mesmo com os diversos órgãos e toda a fiscalização, todas as leis, vale também a força da sociedade toda pedir o cumprimento dessas leis e, na verdade, não só pedir, como é um direito o cumprimento dessas leis. Porque não só o impacto ambiental, mas o impacto social que também a mineração gera para toda a sociedade é de alto risco. Então é muito bom que as pessoas estejam conscientes e que estejam por dentro do que as mineradoras, não só as que estão perto da onde você vive, mas ao entorno e do país todo em geral, porque é o futuro da nossa geração. Exato, e infelizmente a maior parte das leis não foi cumprida, porque se tivessem sido cumpridas, Brumadinho não teria acontecido aquela tragédia que matou muitas pessoas, deixou milhares desaparecidas e muita gente desabrigada até hoje. Em Mariana também, as pessoas ainda estão muito mal, ainda estão impactadas pelo que aconteceu. Foi em 2014, né, em Mariana? Foi 2015. 2015. E isso já fazem 5 anos. Então, é para ver o quanto a justiça ainda não resolveu isso, e sendo que era uma obrigação das empresas ter certeza de que estava tudo bem. Sim. Mas também o caso da Mariana e Brumadinho não são os únicos, né? Tem um caso na Papua Nova Guiné de uma mina de cobre que fica nas montanhas florestadas, chamada Okited. Ela despeja diariamente 80 mil toneladas de restos não tratados no rio. Então, assim, acaba destruindo boa parte da vida aquática e alterando a vazão do rio, prejudicando a subsistência de todo o povo. E moram ao entorno dessa mina, perto também desse rio, cerca de 50 mil pessoas. Então, tipo assim, é um impacto para uma grande quantidade de pessoas que muitas vezes pode depender da vida aquática para sobreviver ali mesmo, sabe? Então, acho que é muito importante toda a população se conscientizar para gerar um impacto não só no seu país, mas também para que isso reflita na ação dos outros países. Cara, falou bonito. Eu também acho que os fatores econômicos na restauração ambiental são muito insustentáveis quando se trata da mineração, porque tem custos muito altos para se restaurar o ambiente, já que teve erosão do solo muitas vezes, a degradação de todo um bioma típico daquela região. Então, mesmo que você trabalhe para colocar plantas nativas ali, não vai ser a mesma coisa, porque aquela poluição ela é de alto impacto e ela é duradoura. Então, assim, vale repensar se a gente precisa de todo o minério que é retirado, se a gente tem que produzir ou consumir tanto minério assim. Além disso, muitas vezes a qualidade da mão de obra utilizada pelas empresas também é inferior. Então, tem que ter um cuidado das pessoas que estão manuseando dentro da empresa de mineração, porque a mão de obra também causa um impacto se a pessoa não souber como lidar com os problemas que virão com essa extração dos minérios, né? Então é muito importante que as mineradoras também, as empresas, elas tenham esse cuidado com a mão de obra que elas utilizam, que elas tenham uma visão de quem é o funcionário dela e como ele pode ajudar no trabalho dela. Ou seja, historicamente, podemos ver que, mesmo que a empresa gaste milhares e milhares de reais, dólares, não sei, depende de onde ela vem, para tentar diminuir o impacto
Porque não vai ser 100%. Jamais vai ser 100%. Nunca vai voltar a ser o que era antes. No local, isso ainda vai ter um... Bom, não vai acontecer em resumo. Vai ficar impactado daquela maneira para sempre. Porque o tanto de minério que é retirado não chega nem perto do que a gente realmente usa. Por exemplo, o cobre. Só de resíduos são 1,648 milhões de toneladas. A produção é de 15 e só 0,91% que vira metal. E o cobre, ele é muito usado. Uhum. Não só o cobre, mas o ouro também. Grande parte da porcentagem do minério retirado de todo o resíduo, mais de 90% vai voltar como rejeito para o meio ambiente. E a maneira que é descartada muitas vezes em costas de rios ou de alguma maneira impactando o lençol freático vai causar um impacto muito grande nos recursos hídricos. E se você for classificar entre todos os impactos que a mineração causa, o maior dele é os recursos hídricos, porque não só a maioria das vezes a empresa vai despejar os dejetos da mineração nos recursos hídricos, como também ela precisa dos recursos hídricos para fazer todo o processo de transformação do minério, todo o estudo, porque quando eles vão pegar e estudar o campo geológico, eles vão usar a água para poder ver como está o solo e o minério naquele lugar. E também na hora que eles retirarem esse minério, eles vão passar por alguns processos em que eles vão moer, vão peneirar e transformar o minério em um pó, e eles vão precisar da água. Então, a água, de qualquer forma, ela vai, não importa em qual etapa ela vai ser prejudicada. E os consumidores dos recursos hídricos depois que virão vão ser impactados também, porque muitas vezes as pessoas que moram perto vão pegar daquela água, pescar um peixe, e ele vai estar infectado com os elementos químicos. Então, pode causar impactos neurológicos, biológicos na saúde desse consumidor do peixe, sabe? Só que as pessoas deviam cobrar mais o governo. As pessoas ainda deviam estar em cima do governo pelo que aconteceu tanto em Mariana quanto em Brumadinho, que a gente sabe que não tá, porque as pessoas têm memória curta. E que a mineração, você tem que pensar consigo mesmo. Será que toda essa mineração que ocorre no Brasil é realmente boa, sabe? No âmbito social e ecológico, porque se você for pensar no monetário, sempre vai ser bom, mas vai ser bom pra quê também? Pra quem está com dinheiro, ou seja, as empresas que muitas vezes não têm sede aqui. Vai de cada um, mas eu acho que é uma coisa pra refletir. Sim, eu acho que, assim, para reduzir os impactos da mineração, é necessário aumentar as exigências ambientais e a fiscalização, e é preciso promover medidas para o correto direcionamento do material descartado, porque a contenção da poluição gerada dos elementos químicos, ela deve ser muito bem repensada pelas empresas e pelos órgãos fiscalizadores. Também é necessário pensar na utilização sustentável dos nossos recursos minerais para a gente poder garantir para as futuras gerações, porque elas podem precisar. Então, a gente precisa pensar a longo prazo, não no momento. E eu acho que os preços dos minerais, eles devem igualmente refletir no enorme custo socioambiental da sua exploração. Embora isso vá implicar no aumento do preço final dos produtos, seria uma vantagem, ao contrário de que muitas pessoas pensam, porque aumentaria a eficiência e diminuiria o desperdício do uso dessas matérias-primas, sabe? Porque a gente repensaria, nossa, olha todo o impacto que ela gerou, e realmente o preço dela, o valor dela vale mesmo, porque muitas pessoas foram impactadas e eu tô comprando um material que impactou muitas vidas. Então, é importante a gente pensar nisso e na maneira que a nossa sociedade global ela vive de forma insustentável, porque a gente, com essa síndrome consumista, a gente precisa pensar nas consequências da mineração. Eu concordo. Então, gente, por hoje é só. Fica a reflexão, fica esse pensamento muito importante. Não esqueça de dar uma olhada lá no podcast que o Estúdio na Rússia faz, que é muito maravilhoso, tá? E não se esqueçam que estamos em isolamento social, quarentena. Usem álcool gel e máscara se for pra sair na rua. Beijos!
Beijos, tchau, gente.